Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Um projeto polêmico que tramitava na Câmara foi debatido pelos vereadores durante as sessões. A proposta, de autoria da Prefeitura, criava a Procuradoria-Geral do município de Guarulhos. Medidas como trabalho em casa, gratificação por assiduidade e jornadas de 4 horas diárias apenas para os procuradores estavam em questão. O líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, falou com o Jornal da Câmara sobre o assunto. Muito bem, para você que se liga então no Jornal da Câmara, hora de a gente discutir aqui projeto de lei. Normalmente a gente discute projetos de lei apresentados pelos vereadores, que já tramitam na casa, e também projetos enviados pelo Executivo. E hoje vamos falar de um projeto enviado pelo Executivo que cria a Procuradoria-Geral aqui no município de Guarulhos. E a gente convidou aqui o líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, para poder conversar com a gente sobre esse projeto. Professor Samuel Vasconcelos, já é um projeto que tem causado certa polêmica, já houve alguns debates na tribuna, os procuradores defendendo sua causa. Queria que primeiro você falasse sobre o projeto em linhas gerais, para aí a gente poder entrar em alguns detalhes. Por favor, boa tarde. Muito obrigado por falar aqui com a TV Câmara. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder me expressar e falar às pessoas que estão assistindo à TV Câmara, que muito tem crescido. Dizer que o projeto, de fato, é uma inovação, é um avanço para o município, porque cria a Procuradoria. E a Procuradoria do município vai possibilitar uma autonomia às questões jurídicas do município. Então terá um procurador-chefe no mesmo sistema de que já há em vários municípios, onde os próprios procuradores emitirão uma lista tríplice e o prefeito escolherá um dos indicados para ser o procurador-chefe. Cria também a figura do procurador-corregedor. Eu acho que o projeto é bom, acho que a casa tem que deliberar. Agora, tem muitos pontos que nós precisamos melhorar, não é? Como a questão da frequência, a questão do subsídio, ou seja, do salário, das incorporações, porque aí também tem que incorporar para as demais categorias. O projeto, ao ser deliberado, vamos fazer um amplo debate nesta casa, vamos chamar inclusive a promotoria e fazermos com que nós tenhamos de fato uma procuradoria no município, mas uma procuradoria que de fato represente a cidade e que seja a melhor possível para a cidade de Guarulhos. Como você colocou aí, né, vereador, alguns pontos então precisam ser melhor discutidos e talvez até melhorados. Então, por exemplo, alguns pontos que foram listados aqui que pode causar uma dificuldade, uma discussão até entre os servidores públicos procuradores e os demais servidores públicos, ou seja, eles não podem ser servidores públicos melhores, superiores a ninguém. Então, por exemplo, a gratificação por assiduidade, que é uma coisa que você tem que ser assíduo no seu trabalho, obrigatoriamente, né? Ninguém deveria ter uma gratificação por assiduidade, né, vereador? Na verdade, quando eu digo que alguns pontos têm que ser melhorados, tem muitos pontos a serem melhorados, né? Por exemplo, essa gratificação por assiduidade é algo plenamente discutível, é algo plenamente reprovável até. E, além disso, tem também a questão da incorporação das gratificações, né? Que temos outras categorias entre os servidores que também recebem gratificações e nós temos que usar o princípio da equidade, não dar para tratar de forma diferente nenhuma categoria de servidores, porque todos são servidores e precisam ter os mesmos direitos e deveres. Bom, entre esses pontos também estão, por exemplo, home office, que os procuradores poderiam fazer 3 dias em casa, não precisariam vir aqui. Quando viessem para cá, durante os 2 dias, a jornada é de 4 horas diárias. Então, a mídia local acabou apelidando o projeto de Trem da Alegria, até, né? Por ser aí pela mídia local, tomado como uma certa farra, e aí a gente tem que tentar dar equidade, como disse aqui o vereador. Como é que vocês podem, então, mudar esses pontos, vereador? Eu acho assim, os procuradores, eles têm procurado os vereadores, têm se mostrado que estão abertos ao diálogo. Precisamos também fazer justiça. Hoje, as grandes empresas já trabalham com essa questão do trabalho intelectual à distância.
E eu acho que o poder público também tem que avançar nesse sentido. Eu acho que nós temos que discutir, temos que ver o que é possível e sempre na perspectiva do que é melhor para o contribuinte, do que é melhor para o município. Disso nós não abrimos mão. Mas sempre se observando a questão de igualdade para todos os servidores, né, vereador? Com certeza. Então, assim, nós vamos estar acompanhando passo a passo. Os procuradores, repito, já se colocaram à disposição de fazer um amplo debate. A OAB soltou uma nota sendo favorável à criação da Procuradoria. Entendo que a criação da Procuradoria é necessária, é um avanço para o município. Agora, como será essa Procuradoria? A casa tem que ficar atenta para que não haja privilégios, e sim direito e direito para todos. Para a gente encerrar aqui, vereador, algum cargo chegou a ser extinto da antiga Secretaria de Assuntos Jurídicos ou ela continua funcionando? Como é que vai ser agora esse novo organograma aí dessa Procuradoria? Na verdade, alguns cargos foram extintos, até por força de decisão judicial. Por exemplo, os cargos de diretores, eles deixam de ser extintos. Provisoriamente, o governo está preparando um outro projeto, porque ele deixa de ser um cargo comissionado. A figura também do secretário adjunto também deixa de existir. O projeto, ele reformula, ele reestrutura o jurídico da prefeitura. Eu entendo que é bom. Agora, os termos que estão dados é que precisam serem bastante melhorados. Agora, uma última opinião que eu acho que vale a pena, porque você tocou num ponto bastante importante. Alguns cargos deixam de ser comissionados e passam a ser exercidos por funcionários de carreira, funcionários concursados. A posição do vereador professor Samuel Vasconcelos sobre diretorias de modo geral, seja aqui na Câmara, seja na Prefeitura, é de que esses cargos deveriam ser exercidos por funcionários de carreira? Sou totalmente contra. Eu acho que cargos de chefias, em geral, têm que ser ocupados por funcionários de carreira. Não tem sentido esse modelo estar ultrapassado. Apesar de o governo nomear, porque nós estamos no governo e jogamos com a regra que aí está. Mas eu sou contra. Eu acho que todos os cargos de chefia e cargos de comando do poder público têm que ser exercidos por funcionários concursados, funcionários que estarão e estarão trabalhando independente de quem está comandando o governo. Por um poder público melhor e mais competente, vereador. Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço. Abraço. O projeto de criação da Procuradoria foi retirado da pauta a pedido da Prefeitura Municipal e deve ser enviado novamente ao Legislativo. Vereador quer que edifícios da cidade economizem água e energia. Quem implantar o programa Meu Prédio é Sustentável ganhará um selo de reconhecimento. Confira detalhes do projeto na entrevista. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Elmer Japonês, do PSC. Ele que é o autor do projeto que cria o programa Meu Prédio é Sustentável. Vereador, explica pra gente o que é esse programa Meu Prédio é Sustentável. Bom, devido assim... a grande demanda que a gente precisa da sustentabilidade, porque a gente passa um momento muito difícil, com falta de água, falta de energia. A gente viu esse projeto no Parlamento Jovem, né, que fala do prédio sustentável. Gostei muito do projeto, porque o projeto incentiva os prédios a selecionarem 2 pessoas para estarem colocando placas de incentivo, as pessoas economizarem a água, a energia. Então, para dar esse incentivo ao Parlamento Jovem, eu peguei e vou pôr em prática esse projeto. E exatamente, conta pra gente como que ele vai funcionar. O senhor falou assim, de 2 pessoas colocarem informativos no prédio. Explica pra gente exatamente como que isso vai estimular os condôminos, por exemplo, a economizar água e energia. Então, na verdade, acho que a população em geral já sabe, né? E está sentindo na pele o que é a falta de sustentabilidade, né? A gente, hoje no momento, está um rodízio de água, um dia sim, outro não, em vários bairros, em várias regiões. A própria população sabe a falta que faz, né, vários programas de sustentabilidade. Eu tenho certeza que isso aí vai ser só mais um incentivo, porque a população, na verdade, já está sabendo que se a gente não cuidar da nossa natureza, do que a gente tem, a gente vai acabar ficando sem. Então, eu tenho certeza que vai ser bem aceito em vários prédios e os próprios condôminos vão aceitar bem isso aí, porque
Se a gente não fizer isso, daqui a pouco a gente não vai ter nem água, nem luz e várias outras coisas que a gente necessita para o dia a dia, né? Vereador, e essa colocação de informativos, né, por exemplo, nos elevadores, nos locais de uso comum do prédio, ela vai ser obrigatória em todos os prédios da cidade, em todos os edifícios? Não, não é obrigatório não. Essa lei ela é assim, espontânea, né? Aquele prédio que quer se adaptar a essa lei, ele vai receber um selo de prédio sustentável. É como se fosse o selo ambiental, mas seria o selo do prédio sustentável. Quem vai ser responsável por conceder esse selo para os edifícios? Então, no momento a gente vai fazer igual aqui fazer aqui o selo aqui na Câmara mesmo. A gente vai dar esse selo igual o selo ambiental. Todo aquele prédio que tiver essas duas pessoas fazendo esse trabalho, ajudando, colocando esses cartazes, a gente vai fazer uma vistoria e constatar realmente se está acontecendo isso ou não. E aí, após isso aí, será dado esse selo aqui na Câmara. Agora, quem vai ser responsável por essa vistoria vai ser realmente o pessoal da Câmara ou vai ser o Executivo, a Prefeitura? Então, a gente vamos ver aqui, né, disso aí, a gente fez o projeto a princípio, que seria o pessoal da Prefeitura, né? Mas a Câmara acho que vai participar também, porque o selo vai ser dado aqui. Agora, no caso, né, essas vistorias, elas vão gerar custo para o Executivo? Não, de forma alguma, né? Isso aí é só um meio de incentivar mesmo as pessoas a economizarem e estar contribuindo um pouquinho com a natureza. Vereador, o projeto, claro, ele prevê, então, que esses edifícios tenham que fazer comunicados informativos para os condôminos sobre economia de energia. O projeto, ele prevê também soluções para economizar energia e água? Então, aí a gente está estudando também, né? Conforme for daqui para frente, a gente vai estar colocando algumas emendas também, se aparecer algumas sugestões também que puderem ajudar a gente, para poder estar melhorando o projeto, lógico. Tá? Dando soluções, criando algumas coisas novas. Isso aí vai ser deliberado ainda, vai passar pelas comissões. Com certeza, alguma comissão ou outra vai acabar pondo uma emenda, entendeu? Ajudando no projeto. Depois do intervalo, conheça o projeto do vereador Ramos da Padaria, que propõe o ensino de direitos políticos a alunos do Fundamental. Nós voltamos já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
parlamentar apresenta projeto que isenta profissionais liberais de pagar alguns impostos e taxas municipais. Saiba mais detalhes sobre a proposta. O Jornal da Câmara conversa agora com o autor do projeto, o vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Vereador, de quais impostos e taxas municipais os profissionais liberais vão ficar isentos? Agradeço a oportunidade mais uma vez, principalmente poder estar explicando sobre esse projeto de lei que eu tenho tramitando aqui na casa. Na verdade, o que acontece? Eu venho há muitos anos, tá, né? Desde a época, eu não era nem vereador, eu vinha junto com os dentistas brigando por impostos mais justos. Porque Guarulhos aqui, os impostos são muito caros. E o que acontece? Eu tenho brigado, nesse meu projeto, para isenção total ou parcial, dependendo da situação que for possível, tá? Porque não é simplesmente para o dentista, é todos os profissionais liberais. Vai ajudar costureiras, vai ajudar outros profissionais também, para poder favorecer todo mundo, para ter um imposto reduzido para todo mundo. Por isso que eu pedi para que a redução fosse total ou parcial, dependendo do acordo, dependendo do que eu vou conversar com o secretário. Já conversei com o prefeito Almeida e também depois irei conversar com o secretário André. Porque eu sei que realmente esse projeto, ele diminui receita, mas existe uma contrapartida também para esse projeto. Vereador, quais serão os impostos e as taxas das quais esses profissionais vão ser isentos? Eu estou pedindo nesse projeto para isenção total ou parcial de ISS, tá? E isenção que tire a taxa, tá? Que remova a taxa de publicidade e a taxa de fiscalização. Esses três impostos. Tem a taxa de localização também e funcionamento, na verdade se chama taxa de localização, instalação e funcionamento. Sim, é a mesma taxa da fiscalização que eu resumi. Ela é ampla, taxa de fiscalização, localização, funcionamento, é um nome trilífero, é um nome grande. É essa taxa que eu me refiro, tá? Porque em outros municípios, se essa taxa existe, só cobra a taxa inicial. As renovações anuais não se cobra essa taxa. No caso, a isenção para os profissionais liberais aqui de Guarulhos seria da taxa inicial e das demais ou somente das demais taxas? Não, eu gostaria que tirasse totalmente a taxa de publicidade e a taxa de fiscalização, de funcionamento de um estabelecimento. Gostaria que tirasse definitivamente, tá? Porque existem outros municípios que também não têm essa taxa. E acaba ajudando esses profissionais, ainda mais numa crise que está hoje. O que acontece? O cara pode, por exemplo, uma costureira, se ela não tem esses tributos todos, ela tem condições de cobrar um preço menor. Um cirurgião dentista tem condições também de dar um preço melhor para a população. Essa é a ideia. Mas existe contrapartida para essas taxas também. Porque para você poder reduzir uma taxa ou tirar uma taxa, tem que tirar de algum lugar. Tem que ter uma contrapartida. E essa taxa tem contrapartida pelo seguinte: hoje deve ter pelo menos uns 2.000 dentistas em Guarulhos hoje. Só que na formalidade hoje tem apenas 700 inscritos na prefeitura. Qual é a contrapartida de reduzir esses impostos, de tirar alguns desses impostos? Porque ao maior número de profissionais entrarão na formalidade. Então a prefeitura perde um pouco por estar reduzindo esse ISS, só que as pessoas vendo que um imposto justo, igual os outros municípios, com certeza a pessoa vai estar legalizada, pagando seus impostos, evitando dor de cabeça de uma fiscalização, entendendo? E porque nós, cirurgiões dentistas, nós somos favoráveis a pagar os impostos para a cidade crescer. Nós somos favoráveis, mas o imposto justo. Para você ter uma ideia, quantos dentistas saem de Guarulhos, deixam de trabalhar em Guarulhos para ir para São Paulo? São Paulo não paga, o dentista em São Paulo não paga o ISS. Por que Guarulhos paga e ainda é muito mais caro? Você está entendendo? Vereador, e quais são os outros impostos e as outras taxas que esses profissionais liberais continuarão a pagar depois, caso esse projeto seja aprovado? Estou cobrando o prefeito Almeida, também o secretário, para que realmente possa tirar isso daí. Porque existem outros impostos, outras taxas para o cirurgião dentista, para outros profissionais liberais. Então, na verdade, não vai beneficiar apenas o dentista, vai beneficiar todos.
Por exemplo, advogado, psicólogos, todos, nível universitário, todos os profissionais liberais, autônomos, vão ter esse benefício. E existem outros impostos. Só que vai diminuir um pouco esse ISS, vai ficar um imposto mais justo comparando com outros municípios. Tem município que não paga ISS, não é só São Paulo não, tem outros municípios ao redor de Guarulhos que não paga o ISS. Ou, por exemplo, uma taxa de fiscalização. A pessoa paga ela inicialmente e na renovação no ano seguinte não paga mais. Aqui em Guarulhos paga. Você entendeu? Vereador, no caso dos dentistas, quais são os impostos e as taxas diferentes dessas que o senhor quer isentar que eles pagam aqui em Guarulhos? Tem outras taxas também, você está entendendo? Que eles acabam pagando, que acaba ficando super caro para os profissionais. Tá entendendo? Tem o ISS, a taxa de fiscalização. Hoje, quem tem uma placa de uma propaganda hoje, que é acima de 1 metro quadrado, ele paga essa taxa de publicidade também e outras taxas também que são pertinentes à profissão. Você falou assim que vai, no caso, haveria uma renúncia fiscal, mas que isso seria resolvido porque eles têm outros impostos para pagar e etc. Né? Como que foi feito esse levantamento sobre o impacto nos cofres municipais? Realmente haverá um impacto, ainda mais, mas vereador, você está pedindo redução de tributos, de taxas, de impostos no período de crise? Sim, porque existe a contrapartida que nem eu falei. A prefeitura vai deixar de arrecadar de um lado, porque vai ser uns impostos mais justos, mas em compensação, mas se de repente a prefeitura pega, hoje tem 700 dentistas na formalidade, todos legalizados, registrados, bonitinho, na cidade de Guarulhos. Hoje nós tivemos, 2.000 dentistas, faltam 1.300 que não estão na formalidade. Se aumentar esses 1.300, é quase 3 vezes mais o montante, vai arrecadar muito mais do que se arrecada hoje. Porque tem muito mais profissionais na ilegalidade do que os que estão na formalidade. Por isso que essa contrapartida, eu já sentei com o secretário André para nós fazermos essa conta, já conversei com ele, tá? E apresentei o projeto. É lógico que eu sei que não é um projeto de minha autoria, ou desculpa, que seja pertinente a um vereador. Mas mesmo assim eu fiz para poder provocar essa discussão na Câmara Municipal e também com o secretário e com o prefeito. Porque se esse projeto não puder passar pela Câmara, porque um vereador não pode fazer nenhum projeto de lei que mexa na finanças da cidade. Se ele for barrado, eu vou cobrar o secretário de Finanças para que ele apresente esse projeto para a gente. Então, o nível de isenção, se a isenção será total ou parcial, vai ficar a cargo da prefeitura para fazer essa análise? Sim, vai ficar. Eu deixei à vontade nesse meu projeto, porque se ele reduz 50%, porque eu não quero que reduza 100% só para dentista. De repente eles vão ver que é mais inteligente, é melhor, reduz só 50% o ISS de todos e não favorece só os profissionais de nível universitário. Dentista, advogados, e acaba mexendo também em outros, como uma costureira, por exemplo, que precisa também. Então, por isso que eu deixei parcialmente, por causa disso, tire de todo mundo um pouco, do que tirar 100% de uma categoria apenas. Vereador, qual que é a sua expectativa de aprovação desse projeto na casa? Eu tenho quase certeza que hoje ele vai ser deliberado, se Deus quiser. E o que acontece? Tenho certeza que os colegas são favoráveis a esse projeto. Aqui na casa ele passa. Agora não sei se ele vai ter sanção ou não do prefeito Almeida. Vereador do Partido Progressista quer que escolas municipais ensinem noções sobre direitos políticos a alunos do ensino fundamental. Conheça um pouco mais sobre a iniciativa. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Ramos da Padaria do PP. Ele que é o autor do projeto que obriga as escolas municipais a ensinarem noções de direitos políticos, além da organização política e administrativa do Estado e também organização e funções dos poderes estatais. Vereador, o que levou o senhor a fazer esse projeto? Esse projeto é um projeto muito interessante porque hoje a criança e o adolescente ele vai saber o que é que se faz um vereador, o que é que faz um deputado, o que é que faz um prefeito ou até um presidente. Porque até então, essas crianças, eles não sabem e eles crescem, chega lá na frente, eles votam em qualquer pessoa. E eles, sendo educados nas escolas municipais, com certeza, lá na frente ele vai dar o seu voto consciente.
Vereador, a partir de que séries devem abranger esse ensino, né, de noções de direitos políticos? A partir de que série isso deve começar? Olha, o primeiro e segundo grau, acho que seria muito importante já colocar em prática esse projeto. Espero que esse projeto seja aprovado, porque é de uma importância muito grande para a nossa cidade e para o nosso país. No caso, seria aí no projeto ensino fundamental, né? Seria do primeiro ao 9º ano, do 5º ao 9º ano? Na minha concepção, seria do 1º ao 9º ano, porque chega lá, essa criança e o adolescente, ele já tem pelo menos noção o que se faz um vereador, um deputado ou um prefeito nessa cidade, e com certeza eles vão saber votar consciente em cada um desses candidatos, ou então aquelas pessoas que já têm mandato, o vereador, ou o deputado, ou o prefeito. Então, o senhor acha que política tem que se discutir desde criança? Com certeza. Se nossas crianças, nossos adolescentes forem educados, não vamos ter dúvida que vamos ter um país melhor. A pessoa vai ter consciência o que é uma política, porque hoje eles não ensinam, porque eles não querem que o nosso povo reconheça o que é a verdadeira política. Então esse projeto veio em uma ótima hora e eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. Vereador, alguns desses temas eles já não são discutidos na escola, por exemplo, em disciplinas como História, Geografia e Sociologia? Olha, se hoje eles têm alguma matéria falando a respeito, eu desconheço, mas com essa lei eles são obrigados a colocar essa matéria em prática. Vereador, e quais são as suas expectativas de aprovação desse projeto? Olha, eu conversando com os nossos pares, a perspectiva é muito grande, porque todos os vereadores leram o projeto e aprovaram. Então eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. No próximo bloco, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor discute a remoção dos fios caídos pelas ruas da cidade. A gente volta já, não saia daí. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu na manhã do dia 6 com representantes da EDP Bandeirante e de empresas de telefonia. O encontro abordou a remoção dos fios caídos pela cidade. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, presidente da comissão, mostrou estar insatisfeito com o serviço. Essa, se eu não estou enganado, já é a 4ª ou 5ª reunião, não me lembro da quantidade de reuniões, é um trabalho contínuo. E eu fiz a minha explanação no início da fala por conta de que nós estamos vendo o acompanhamento dos serviços por parte da Bandeirante junto com as empresas de telefonia, envolve aí umas 5, 6 empresas, com relação à retirada da fiação morta. Eles dividiram a cidade em 25 regiões e a gente, como munícipe, a gente anda pela cidade e vê que o serviço vem sendo feito, mas é muito demorado. E quando ele chega lá na frente, praticamente a primeira região já está com problema tudo novamente. Então a minha indignação foi com relação a isso, que eles devem avançar, mas tem que ter um trabalho contínuo de manutenção nesses locais onde já passaram. Nós não podemos aguardar que eles cheguem na 25ª reunião para depois voltar para a primeira. Foi o exemplo que eu usei aqui no caso, por exemplo, da rua Luiz Facini, onde tem uma fiação caída ali, você tem que ficar desviando da fiação para andar pelo leito do asfalto, correndo o risco de ser atropelado, porque você não sabe se aquela fiação tem
transmissão de energia e tudo mais. Então nós precisamos de uma providência mais efetiva dos compartilhantes, se é a NET, se é a GVT, para nós não interessa, para nós vamos cobrar de quem? Quem é dono do poste? É a Bandeirante. Então a gente precisa de um serviço mais efetivo, mais qualitativo, considerando que Guarulhos é uma cidade muito grande, maior do que São Caetano, acho que até maior do que Osasco e outra cidade mais, então não dá para ter o mesmo tratamento que tem para Itaquá, Arujá. Com todo respeito a essas cidades, nós temos uma cidade muito esparsa, muitos problemas e não dá para a gente ficar fazendo reunião a cada 3 meses e eles vêm aqui, explana como que está a evolução do trabalho e a gente anda pela cidade e não vê esses problemas mais críticos, a fiação solta no chão, colocando em risco a minha segurança, a sua segurança. Então eu coloquei isso para eles, se a gente não vê nesses próximos 3 meses uma correção desses pontos críticos, nós temos que levar para o Ministério Público. E eu, como advogado, até penso que nem tenha que levar para o Ministério Público, nós mesmos já procurar o Judiciário, porque nós não precisamos depender do MP para isso, a gente tem meios próprios para fazer isso. Eles se mostraram também preocupados e me parece que vai dar uma repensada na mecânica de trabalhos e esperamos aí para os próximos dias alguma mudança nesse sentido. Os vereadores vão apontar a cada 15 dias os lugares que apresentam um problema. Para facilitar essa identificação, a empresa de energia dividiu a cidade em 25 regiões. Nós vamos apontar, ficou definido que nós vamos apontar a cada 15 dias para a Bandeirante os pontos críticos. Como eu disse, a cidade foi dividida em 25 regiões, eles já estão na sexta, 7ª região. Nessas regiões que já passaram e as que ainda não passaram, aqueles pontos críticos que colocam em risco a nossa segurança, a segurança de todos os munícipes, nós vamos pontuar por escrito a Bandeirante diretamente para o senhor Marcos Scarpa, que é o diretor de Relações Institucionais da companhia. Nós vamos apontar para ele esses problemas e ele vai direcionar para os compartilhantes a solução. E esperamos aí no prazo curto de 30 dias nesses pontos críticos que venha a se ter solução e não venhamos esperar aí o prazo indefinido de solução. Da mesma forma, definiu-se aqui com relação aos postes de madeira, que é um outro problema na cidade. Então, esses postes de madeira, aqueles que já estão com problemas, que já estão danificados, colocando em risco, da mesma forma vamos pontuar por escrito a eles e esperamos uma solução rápida desses postes que colocam em risco. Vamos deixar bem claro, nós temos os postes de madeira que não estão colocando em risco e aqueles que pode acontecer algum acidente. Então esses aí nós esperamos protocolar um pedido de providência a cada 15 dias e no prazo de 15 dias seguintes esperamos ter uma resposta. Então foi esses pontos que nós definimos. Tem também a outra questão, que é a questão de iluminação pública. A iluminação, como a gente sabe, passou a ser responsabilidade da Prefeitura, ela já está cobrando de nós, moradores da cidade, uma contribuição pela iluminação pública. No entanto, a Prefeitura ainda não contratou uma empresa que vai ser responsável por esse problema, de repor as lâmpadas queimadas. O contrato com a Bandeirante está em vigor até o dia 31 de janeiro com relação à iluminação da cidade e definiu-se, esclareceu muito bem aqui que é melhor a gente encaminhar para a Prefeitura e a Prefeitura direciona com a Bandeirante a solução rápida dos pontos de lâmpada queimada. Então, esses pontos que nós definimos na reunião de hoje. O diretor de Relações Institucionais da EDP, Marcos Scarpa, explica a dificuldade de realizar o serviço. Na realidade, nós não revertemos esse processo, né? Nós acabamos comentando de toda a dificuldade que se tem de se visualizar uma melhoria, né? Todos nós, cidadãos, munícipes de Guarulhos, temos essa percepção. Você passa, arruma, depois de um tempo, todo momento está passando o carro na rua, isso tem uma vibração. A tecnologia é muito grande, as pessoas batem no poste, então você tem o quê? Você tem a necessidade de realmente estar fazendo essa manutenção. Então, por mais que a gente tenha passado por todas as áreas, por mais que a gente já tenha trabalhado 100% em todas as áreas, essas áreas vai ser sempre reciclado. Uma vez eu disse que esse trabalho teria que ser permanente, né? E saiu uma manchete dizendo, Bandeirante fala que o trabalho é eterno, mas na realidade é um trabalho permanente. O diretor também fala sobre a possível mudança na estratégia de trabalho. O que a gente precisa somos que todos nós fiquemos satisfeitos, né? Não só os vereadores, mas a EDP Bandeirante, os compartilhantes e principalmente os munícipes, para quem a gente presta esse tipo de serviço público. Então a ideia inicial é se chegar ao final dessa área 7, né?
E eu acredito que ficaram todos convencidos que a partir do momento que a gente fechar a área 7, que já está planejada, a gente deva fazer uma revisão nas 7 áreas para dar novamente a continuidade nas demais, para verificar o que nós erramos no início do nosso trabalho. É um trabalho piloto, né? Em Guarulhos ele se tornou um trabalho piloto que passou a ser multiplicado para todos os outros municípios que têm o mesmo tipo de problema, né? E basta ser um município com uma grande densidade de população que você vai ter uma quantidade enorme de compartilhantes. Então, todos eles têm o mesmo problema que existe em Guarulhos e está tendo um resultado. Os municípios que têm uma densidade menor, você acaba tendo uma visualização desse trabalho com mais clareza. E nós vamos chegar nessa conclusão. Já tínhamos pedido no passado que os vereadores nos passassem os pontos que eles entendem que estão inadequados em qualquer uma das áreas que nós pontualmente iríamos lá. Não foi esse o entendimento, mas foi concluído agora. Então, o que nós fechamos? Vamos terminar a área até 16 de fevereiro, e no dia 4 de março ou 5 de março, que foi marcada a reunião, nós estaremos concluindo como nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!